Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. E que a paz, a luz do Mestre Jesus sempre nos envolva, hoje e sempre. E nós vamos falar hoje de duas palavrinhas pequenas: fé e obras. Quem já não ouviu falar delas, né? Será que nós temos mais fé, mais obras, ou nenhuma nem outra? E Tiago, no capítulo 2, versículo 14, ele diz: meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhe aproveitará isso? Muitos dizem: se eu tenho fé, sem obras é morta. E muitos dizem que com a obra você chega na fé. Então, cada apóstolo fala de uma forma, mas o entender é o mesmo. Um completa o outro. Sem a fé, eu não faço obras, e sem as obras eu não fortaleço a minha fé. E justamente nisso que nós ativamos, né, nas nossas consciências, para que isso se fortifique cada vez mais. Para que isso seja também bem feito, nós temos que arregaçar as mangas, aplicando-nos nas obras, para que a nossa fé seja, enfim, bem mais fortalecida. Foi o que Tiago nos disse, né? Que ele aproveitará isso. Então aproveitemos a nossa fé e as nossas obras. E quando Jesus disse: amarás a teu Deus acima de tudo, em primeiro lugar, ao teu próximo como a ti mesmo, nos reforça a conduta que devemos ter com quem partilhamos essa nossa experiência, dessa nossa pequena existência. Então quer dizer que nós seremos então piedosos, nós podemos ter compaixão, solidariedade, e que a fé sem obras não serve para nada, nem para dizermos que fazemos algo em prol de alguém. Temos que ser mais atuantes. Tiago nos diz que podemos orar, bendizer ao próximo, pensar os bons pensamentos, porque nós temos os maus também, né? Para que a humanidade seja iluminada e amparada sempre em luz. Entretanto, hoje somos carne e não espírito. Necessitamos de alimento físico. E o que mais nos falta para a nossa estadia aqui encarnados é prover esse corpo físico para que o espírito se evolua. Quando nós voltarmos à espiritualidade, entendemos o quanto nós aqui angariamos melhor as nossas obras, fortalecendo a nossa fé. Resumindo, esse corpo precisa de matéria para existir. Portanto, cabe também nós suprir essas faltas a quem vir também nos solicitar ajuda. Até quando iremos suprir este corpo para depois pensarmos em ajudar ao próximo? Nós podemos conciliar os dois lados, suprindo o nosso corpo e ajudando ao próximo na medida que também nós podemos, né? Às vezes nós dermos tudo, nós não deixaremos esse corpo são para ajuda ao próximo. Quando dizemos que somos os primeiros aqui como palestrante, nós ouvimos o que falamos aqui agora, e quando nós fazemos esse monte de frases, né, que no fim formam uma explanação, nos faz compreender realmente se praticamos as obras, ou também aguardamos o momento de fazê-la. Não é porque somos espíritas que somos sempre os primeiros, né? Refletimos sobre as explanações, somos intuídos e
inspirados e durante a elaboração somos confrontados conosco mesmo, se estamos praticando o que deveríamos praticar, e não somente falando e falando. Quem ouve, às vezes, pratica mais do que os que falam. A nossa consciência nos faz recordar o que nós fizemos em outras vidas e nesta, porque estamos passando por isto ou aquilo, porque algo nos incomoda. Outros nos fazem chorar, sem sentido, do nada. Parece que nos toca no fundo da alma, e esse sentimento nos faz voltarmos realmente a sentir o que nós devemos realmente sentir em relação ao próximo. Poderíamos estar evoluindo agora, devido ao entendimento que apenas tínhamos fé e não éramos acolhedores. Porém, hoje ainda mantemos esta fé e nós estamos compreendendo o real sentido do que ela significa. Que as obras fazem-nos falta e a cada nova reencarnação, pois elas também nos purificam a alma. E essa alma só cresce aqui, encarnados. Porque lá em cima nós temos menos defeitos, menos vícios do que aqui, que o entendimento nosso lá é diferente. Os que conseguem, né, se livrar da materialidade e ser uma alma um pouco mais evoluída. E a união da fé com as obras e o não julgar, o não impor barreiras entre seres que estão nas mesmas condições que nós estamos. Às vezes um pode estar um pouquinho mais evoluído que o outro, porque nasceu primeiro. É a única diferença. O resto, somos todos iguais. E Kardec nos faz refletir sempre, né, na frase que ele está na lápide dele. Nascer, viver, morrer, nascer novamente. Esta é a lei. Mas entre nascer, viver, renascer, nascer de novo, o que nós estamos fazendo com essa nossa reestruturação, né? Ou reformulação desse ser espiritual que nós temos? Até quando estaremos vinculados a esta lei? Quantas mais reencarnações voltaremos para nos refazer, nos lapidar? Até quando voltaremos a esse planeta azul, Terra? Por enquanto é o que nos acomoda. Mas, se nós não nos melhorarmos, nós não nos regenerarmos, e consequentemente o planeta, nós voltaremos para cá? Provavelmente, alguns sim, alguns não. Vale do que nós estamos fazendo conosco mesmo. Somos acumuladores e compramos por prazer, sem necessidades aparentes, seja por ego, ostentação, ou para sentirmos que temos muito. É o luxo das aparências. Tenho 5, 10 sapatos, eu só tenho 2 pés. Preciso ter 50 camisas, se eu só uso uma por dia? Só para olhar no guarda-roupa e falar, nossa, tenho roupa aí, tenho roupa que eu nunca uso, tem roupa de mais de 5, 10 anos que não se usa. Nós já engordamos, emagrecemos, e a roupa está lá. Não se dá a quem realmente precisa. Eu vou usá-la. De repente a traça corrói. Nem eu e nem ele vai usar. E quem não tem o básico para sobreviver, o que fazemos? Como vemos? Fazemos como alguns que ficam distantes dessas carências que nos mostram. Vemos apenas o que queremos ver
ou nos distanciamos. E mais frequentemente nós nos distanciamos. Muitos de nós fazemos isso até hoje. E Tiago nos diz, a fé sem obras não nos serve. Refletindo, temos muitas opções variadas de tudo. Deixamos de pensar como sermos cristãos, crentes no Evangelho de Jesus, ao qual ele prega até hoje. Esse Evangelho que está em nossa mente. Portanto, Jesus está conosco e nos acompanha. E a nossa consciência nos cobra e nos alerta sempre. O que posso fazer melhor amanhã? Até certa idade, nós compartilhávamos tudo que tínhamos com qualquer pessoa. Nós nos dispunhamos a brincar nos parques, nos shoppings, nos condomínios, na rua. E até quando nós saímos nas nossas turminhas, né? Onde íamos em outras cidades para nos divertir. Ainda nós éramos puros, sem preconceitos, sem mágoas, ressentimentos ou desconfianças, com quem nós dividíamos o que tínhamos naqueles momentos de felicidade. Como dizia, né? A galera, a turminha, era o nosso foco. Entre nós, tudo bem, o resto a gente vê depois, né? Então nós sempre nos protegíamos. Quando crianças, a nossa fé ela é cega. Ou melhor, né? A nossa fé é sincera. Confiamos que algo ou alguém nos protegesse a todo instante. Como aquele ditado popular, né? Idoso ou criança, Deus protege em qualquer lugar, em qualquer momento. Na chuva, num trânsito imenso, ou qualquer perigo que venha a ocorrer. Isso é reforçado em quem vemos andando pelas ruas. Pessoas com deficiências variadas, sempre alguém aparece para ajudar. Dividir o momento com essas pessoas, mesmo quando nós estamos atrasados por um determinado compromisso. Algo nos alerta para sermos solidários. Ou não. Nós temos o lado bom e o lado não tão bom, né? Eu ouço quem? Ou como aquele caminho, eu sigo o caminho da esquerda ou sigo o caminho da direita? Nós temos o nosso livre-arbítrio. Recebemos um sorriso franco, aberto, de gratidão, quando acolhemos. Recebemos do Pai, como forma de ajuda também, um auxílio. Esse auxílio que nós precisávamos. Pode ser aquele peso nos ombros que nos deixa cansado, que nos deixa um pouco mais leves, né? Parece que, como foi Hércules, né? Que carregava o globo nas costas. Fizemos o bem e fomos agraciados com um bem maior. Esta corrente que se multiplica a cada novo dia. Estas atitudes são obras, pequenas, mas o são. Então, perguntamos, fazer o bem faz bem? Sim, sempre, né? É uma lei que a gente sempre fala, ação e reação, causa e efeito. Todo bem que jogamos ou praticamos, volta com a mesma força e energia. Amor, atenção, caridade, será transformada e multiplicada em boas ações, tornando o ambiente amoroso, calmo e nos fazendo seres melhores. Estamos transformando o meio em que moramos, deixando pelos caminhos luzes, flores, boas energias. Ficam as nossas melhores intenções pelo caminho, desde que os nossos pensamentos fluam no bem. E o importante é que quando nós sairmos um pouco desse caminho, né, de pensamentos positivos, opa, pera um pouquinho, o senhor estava pensando até agora, por que eu já estou pensando ao contrário? Voltamos a pensar no bem de novo, mesmo que às vezes não nos agrada.
Somos o que somos, porém temos ainda o nosso livre-arbítrio para vermos e revermos o que falamos, como falamos e em que força falamos. Como sempre me dizem, né? Não é o que eu falo, mas a forma que eu falo. E eu posso falar assim com muita ênfase, né? Eu tenho fé, mas não tenho obras. Devemos refletir sobre o que proferimos. Como Jesus disse através dos apóstolos, deveis se preocupareis com o que sai da boca. A fé sem obras foi o que Tiago nos disse. Se nós dizemos a Deus, eu tenho fé, apenas para a satisfação do nosso ego e ter algo que ainda não compreendemos, também nem a fé temos. Nós poderíamos fazer muitas obras e não ter fé. Estamos fazendo o que Jesus nos disse, sempre. Construa algo em prol de alguém que você já está se fortalecendo, você está evoluindo. Tiago, quando nos disse que a fé sem obras é morta, ainda estamos andando em passos lentos, mas se temos obras constantes, estamos firmando nossa fé. Mesmo, às vezes, não crermos que temos esta fé no Evangelho, em nosso entendimento do nosso ser espiritual. O nosso inconsciente nos alerta para que tenhamos a conduta correta, firme no propósito que o Mestre nos demonstrou. Faço bem sem pensar em quem seja. E na Gênesis, capítulo 22, versículo 2, quando disse Deus a Abraão para oferecer o único filho Isaque em sacrifício, ele o fez. Esta ação fez que a sua fé tenha se fortalecido. E se Deus ou alguém disser que devemos fazer algo e nós o fizermos, isto é obra ou é fé? Vamos pensar um pouco. Poderíamos ter feito antes e não fizemos. Alguém nos indicou o caminho desta atitude e achamos válido, porém não saiu do nosso íntimo. Nós somos conduzidos. É como um alerta, né? Para que nós nos mantenhamos nesse caminho reto. Nós poderíamos ter pensado em fazê-lo, mas não fizemos. E Tiago, no capítulo 2, versículo 22, foi pelas obras que a fé se consumou. E Mateus, no capítulo 5, do versículo 14 a 16, a fé nos justifica diante de Deus e as obras nos justificam diante dos homens. Fazemos as duas então, né? Unimos o útil ao agradável, agradando a Deus, aos homens, a nós mesmos, que vimos o quanto somos grandes de coração e alma. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 4, Sermão da Montanha, onde temos todos eles, né? Bem-aventurados os que choram, serão consolados. Os venturados, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tenho fé, tenho obras, mas não entendo o que é ser espírita, ser cristão, ser evangélico, ser budista, ser batista, umbandista. Eu não entendo o que cada religião é em relação à fé. Deus, através de Jesus e esses pelos apóstolos, nos repassaram todos os meios, formas e condições para que sejamos transformados pela luz do Evangelho. Cabe a cada um de nós
fazermos a nossa parte individualmente, e quando vermos cada um e somando a essa imensa quantidade de almas que pensaram no bem e fizeram, transformaremos o mundo em que vivemos. É a nossa almejada regeneração. A vida de Jesus é o exemplo das atividades amorosas na fé inabalável. Quando criança, ensaiou os primeiros passos de trabalho de evangelização, quando no templo em Jerusalém maravilhou os próprios rabinos com a firmeza de argumentação e profundo conhecimento da lei divina. Está em Lucas e em Mateus. Ainda jovem, dedicou-se ao árduo serviço de carpinteiro junto ao Pai, mostrando-nos que é com um trabalho digno que se constrói uma vida honrada. Quando adulto, dedicou-se à tarefa de divulgar o reino de Deus, ao tempo em que curava enfermos, expulsava espíritos obsessores, dava visão aos cegos, fazia ouvir e falar surdos e mudos e levantava os caídos. Afirmou-nos então Jesus: se tivéssemos fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, seríamos capazes de deslocar montanhas. Lucas, capítulo 17, versículo 6. Mas também foi muito claro ao dizer-nos que a cada um seria dado conforme as suas obras. Quando pensamos firmemente em um propósito, nós o alcançaremos, porque temos a fé que o que pensamos irá se realizar. Não olhamos para trás, para que vejamos os tropeços que demos, mas acreditamos que os resultados serão alcançados. Erramos muito, mas a cada novo dia nós acertamos mais. Os nossos erros já foram, os acertos estão vindo. Então, para que olhar para trás e reviver tudo aquilo que nós fizemos, se eu posso apenas me conformar, com o que eu vou fazer cada vez mais e melhor? Olhar para trás é só para pensamentos de saudade, de entes queridos, de amores. Só. O resto não nos cabe mais. A nossa mente é poderosa nas afirmações que emitimos. Então, podemos focar pensamentos em atitudes positivas. Tudo se concretizará. Quanto mais firmes pensamos em nós, mais resultados alcançaremos. Mente sã em corpo são. A única maneira de evoluirmos é através das nossas obras. O único modo de afirmarmos a nossa reforma íntima é colocando em prática os nossos atos cotidianos. Tudo o que aprendemos, e não é pouco. Desde a nossa infância, nós temos escolas e escolas na vida que às vezes nós não atentamos nas provas que Deus nos coloca e nós passamos às vezes em receber notas pequenas sem nos darmos o real valor em tudo que nós acreditamos. O único caminho para o nosso progresso espiritual é o caminho da solidariedade para com aqueles que nos acompanham. A caminhada é individual. Cada um de nós deve andar com suas próprias pernas, mas nós não seguimos sozinhos. Exercite a fé, não esqueça das obras, elas existem. Podem estar ainda um pouco esquecidas, mas existe dentro de nós. O poder criador também precisa ser exercitado para se desenvolver. É como nós vamos numa academia definir os músculos,
nós temos que ter constâncias e pensamento positivo, né? Amanhã eu volto, mesmo com os músculos doendo, amanhã eu volto. Se nós não formos assim, nós não alcançaremos nada. E não nos esqueçamos de que a fé precisa de obras. Precisamos praticar o que vamos aprendendo nesta jornada. O nosso amadurecimento em relação à nossa jornada é fundamental para que tenhamos plena capacidade de entendimento, onde somos chamados pelo Mestre a nos juntarmos aos demais nesta corrente do bem, em ajuda ao próximo. E quanto mais ajudarmos ao próximo, mais nós nos ajudaremos. Cada dia mais estaremos nos ligando a essa espiritualidade que nos envolve, protege e ampara a todos. Quando unidos, somos uma única família cristã, com os mesmos propósitos e entendimentos. Amor, solidariedade, compartilhamento. Alcançando os ideais por nós traçados junto a Jesus antes da oportunidade de crescimento moral e espiritual. Quando nós estamos na erraticidade, quer dizer, na área espiritual, antes da nossa chegada aqui novamente, nós nos colocamos várias provas, né? Ou expiações, para que nós desenvolvemos esse corpinho um pouco mais rápido. E muitas vezes nós falamos assim, não, eu posso vir manco, maneta, cego, surdo, numa boa. Chega aqui, se eu vier apenas com uma dor de lado o tempo todo, eu já fico inconformado. Então não adianta pedirmos demais, se aqui o de menos já é muito para nós. E nós não pedimos, nem pedimos lá. Só o que nós construímos aqui já nos basta para que nós limpemos um pouco esse ser espiritual e nós façamos das nossas obras de fé a constância, né? Amparados nessas várias obras em que fazemos, somando a nossa fé, estamos fazendo o que Tiago nos disse. Fé sem obras ou obras sem fé não nos torna melhores do que fomos no passado. Mas nos faz crer que hoje, amparados nesse nosso entendimento de várias outras reencarnações, projetamos para nós todas as condições de nos fazermos a nós e nos tornarmos grandes como realmente somos. Grandes em demonstrarmos o que deixamos adormecidos em nossos corações. E com o tempo, esquecemos que nós temos amor, temos compaixão, temos solidariedade, nós temos comunicação no bem e nós temos um principal, se nós assim o desejarmos, paz interior. Paz interior é tão difícil quanto a paciência. Podemos ser tão grandes em obras e em fé como Jesus o foi, porque ele mesmo dizia aos apóstolos: sois deuses e não sabem a força e fé que têm. Pois quando entenderem o que sois, poderão fazer verdadeiros milagres. Até vós não poderão deixar de comprovar esta força interior. Então o que nos falta? Nós nos conhecermos, nós entrarmos nesse quarto escuro nosso, que é a nossa consciência, e tentar nos identificarmos como nós realmente somos. Em pensar o que eu venho fazendo ou o que eu venho sendo nesse período dessa reencarnação. Será que eu faço como Santo Agostinho? Toda noite eu reflito o que eu fiz? Às vezes a gente já chega na cama cansado, joga o cobertor e não dá um minuto, já está dormindo.
Algumas vezes nem a oração fazemos, nem o agradecimento pelo dia. Depois eu faço. O senhor me entende, eu estou cansado. Essa força no bem depende apenas de nós. Como queremos caminhar e sermos vistos quando voltarmos à pátria espiritual, ao lado de tantos que nos fizeram bem, como os que também fizemos o bem. Se os que fizeram bem estão lá e nós aqui fazendo bem, nós sabemos que nós vamos para um lugar bom. Agora, se os que fizeram bem estão lá e nós fazendo mal aqui, na hora que nós chegarmos lá, a balança não bate. Nós não vamos ficar com eles. Até mudarmos os nossos pensamentos e voltarmos de novo àquele único pensamento. O que posso fazer para evoluir? Essa força depende de nós. Como queremos caminhar e sermos vistos. Se eu caminhar bem, eu sou bem visto. Se eu não caminhar bem, eu posso não ser bem visto por algumas pessoas. Outras podem até achar que é uma boa pessoa fazendo alguma coisa. Mas não vamos ser tão criteriosos nos bens que as pessoas fazem. Cada um faz o que pode na medida em que compreende. É como cada um dá o que tem no coração. Esse é o verdadeiro propósito para que viemos a parar as arestas e nos entender, para vermos como realmente somos. Somos luz divina. Tem uma frase de Charlie Chaplin, História da Minha Vida. Penso que a fé é a extensão do espírito e a chave que abre a porta do impossível. Penso que a fé é a extensão do espírito e é a chave que abre a porta do impossível. Alguma coisa é impossível para nós? Não. Basta nós acreditarmos. E o equilíbrio de tudo vem quando acreditamos em nossa intuição. Se é boa, pratiquemos. Se não, relevemos. E permita que a nossa voz interior nos dê a resposta que precisamos. Assim conseguiremos uma força maior que nos mantém vivos e fortes, podendo tudo quando acreditamos. Seremos as melhores pessoas para nós e quem convivemos. O equilíbrio é tudo que nós podemos manter. A fé e a obra é o equilíbrio. E que esse equilíbrio seja uma constante nas nossas propostas de melhoria, pois a cada dia não é só o Cristo ou os nossos mentores ou esses mensageiros celestiais que nos vêm. Nós nos vemos primeiro. E como nós nos vemos primeiro, é melhor nós nos aceitarmos como somos, por enquanto. Mas questionarmos o que eu posso ser, ou o que eu posso fazer de melhor. Para mim, em primeiro, né? Se eu estou bem, eu ajudo os outros. Caso contrário, fé e obras nada valem. Nós estaremos aqui mais uma vez num próximo século, ou daqui a 2 séculos, quem sabe, a nos reencontrar novamente. E quem sabe, em papéis invertidos,
eu aí, vocês aqui, para ver se com outras formas de palavras, com outros entendimentos, os corações sejam novamente tocados nesse bom servir. E aí sim, a fé e as obras sejam a parte primordial da nossa evolução. Que a paz, o amor e a luz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Uma ótima semana a todos. Que assim seja.